Confira os fatos desconhecidos de comportamento humano que ocorreram nesse acidente aéreo específico, com um toque de mistério paranormal. Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã, novembro de 1992. A bancária Net e seu noivo iriam passar férias no Vietnã. Ela, o noivo e outros 29 passageiros iriam entrar a bordo de um avião pequeno para passarem as férias em uma cidade costeira. No entanto, ao ver o avião, ela não quis entrar nele, alegando que era pequeno demais e parecia estar em mau estado de conservação. Seu noivo insistiu com ela, dizendo que era a única oportunidade de darem um passeio. Então ela topou, mas com muito receio, embarcou no avião. Durante a viagem, ela contava os minutos, com uma sensação de que nem deveria ter embarcado. Porém, sabendo que era tarde demais para desistir, só restava rezar para que desse tudo certo. Depois de um certo percurso, o avião começou a tremer muito e perder altitude. Todos se apavoraram e colocaram o cinto de segurança. O avião caía verticalmente e durante a queda as pessoas gritavam. Ela e seu noivo também estavam desesperados. Em seguida, houve uma colisão muito forte, como se estivesse tudo sendo esmagado e demolido. Depois que tudo que estava em movimento parou, os destroços também pararam. Veio uma certa calmaria, e as pessoas, no meio dos destroços, gemiam e gritavam de dor. De repente, tudo parou, e só ficou o silêncio da selva onde o avião caiu. Mesmo sem saber que ela foi a única sobrevivente do acidente, ela ainda pedia ajuda e tentava contato com alguém que pudesse responder. Mas depois ela se conscientizou de que talvez fosse a única sobrevivente das 31 pessoas nesse acidente aéreo. Sobreviver a isso tem a ver com a aleatoriedade? Colidir com o solo no lugar certo, onde havia integridade estrutural, com base em como eles caíram? Ou é por outro motivo? Se você tem alguma ideia, deixe nos comentários depois de assistir ao vídeo. A quilômetros da civilização, machucada e sozinha, ela se encontrava em apuros. Sendo o único ser humano vivo entre os corpos das pessoas que morreram, jogados no meio da selva, entre os destroços do avião, ela não sabia bem o que fazer. Foi aí que aconteceu o mais estranho e bizarro. Ela começou a sentir uma certa presença, mas não sabia o que poderia ser. Ela começou a ouvir vozes, aparentemente parecidas com as das pessoas que estavam vivas antes. Essas vozes tentavam dizer o que fazer. Seriam os espíritos das pessoas que não tinham feito a passagem para o mundo dos mortos e queriam ajudá-la antes de partirem? Ou eram vozes de dentro de sua consciência baseadas em alucinações? Vai saber. Depois dessa experiência com as supostas vozes, ela sentiu uma paz e sabia que lá no fundo tudo iria dar certo. O interessante nesse caso é que ela atribui sua sobrevivência a essas vozes misteriosas que disseram a ela o que fazer para sobreviver. Por exemplo, pegar partes da fuselagem, envergá-las e fazer umas 5 ou 6 vasilhas para parar a água da chuva. Misteriosamente, logo depois choveu e todas as vasilhas se encheram. Ela não conseguia entender como estava cheia de ferimentos mortais e não sentia dor alguma. Parecia estar com algum tipo de anestesia. Depois de 8 dias, as equipes de resgate chegaram e não acreditaram. Por favor, se inscreva no canal e dê um like de incentivo para que possamos criar mais conteúdos. É grátis e isso é muito importante para nós. Continuando, as equipes de busca chegaram ao local do acidente e não entenderam como ela conseguiu viver naquele ambiente extremo sem ter hipotermia, desidratação e outros fatores que poderiam levá-la a óbito. Sem contar o fato de ela não ter nenhum treinamento para executar as tarefas que fizeram com que ela ficasse viva. E só podemos imaginar como deve ter sido. O avião caiu na floresta do Vietnã, ela quebrou o quadril, pernas e vários ossos com a queda e estava cercada de destroços e corpos sem vida. Lá, ela ouviu umas vozes dizendo para não desistir e perder a esperança. Pode ter sido uma chance aleatória que permitiu à moça sobreviver ao acidente fatal. Eram essas vozes que lhe davam orientação para continuar viva. Muitas pessoas, quando ficam em situações perigosas, dizem que uma voz fala o que elas precisam fazer. Porém, não sabemos cientificamente de onde vêm essas vozes interiores ou exteriores que falam para nós sairmos de situações perigosas. Será algum tipo de força eletroquímica que existe no cérebro e que, de repente, é ativada? Alguma coisa que vem do exterior? A fé em uma força externa,
tipo Deus, que dá essa energia à pessoa que está em necessidade, em entrar em sintonia com o divino? Deixe nos comentários o que você acha disso. Talvez exista alguma coisa importante nessa voz que mostra o caminho correto. E em algumas pessoas, talvez tenham umas vozes internamente, e em situações extremas, elas sempre estarão presentes para ajudar a encontrar um modo de sobreviver. E esse foi o vídeo de hoje, baseado em mistérios paranormais. Por favor, se inscreva no canal e dê um like de incentivo para que possamos criar mais conteúdos, e isso é muito importante para nós. Obrigado por nos escolher dentre tantos.